Gravando. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham a partir de agora. Começa agora o episódio número 43 do podcast do Sim e Não. E o 9º episódio em formato de live, feito a partir daqui do Estúdio C, na Rede Calderaro de Comunicação. É isso mesmo, isso é uma live, estamos ao vivo. Então já sabe, você que está nos acompanhando pelo YouTube ou Facebook do acritica.com, pode mandar suas perguntas, seus comentários, suas sugestões, suas críticas. Escreve aí o que você quiser. O importante para a gente é que você participe. Aproveitando para pedir a todos que se inscrevam no canal para acompanhar o nosso conteúdo que é feito a partir do Estúdio C. Acione o sininho, que daí você vai ser avisado quando tiver conteúdo novo. E comente. Para você, às vezes, não custa nada e para a gente vale muito essa participação. Hoje, eu, Aruana Brianese, e minha colega Luana Carvalho, que é editora do Sim e Não, vamos apresentar um programa especial sobre violência política de gênero. Então, se prepara para sair dessa live sabendo muito mais sobre esse tema. Não é isso, Luana? É isso mesmo. Olá a todos e todas que nos acompanham e estão aqui na mesa. É um prazer dividir esse episódio com vocês. E estão com a gente aqui hoje, nesse episódio, duas das professoras de um curso gratuito de combate à violência política de gênero nas eleições, que será realizado esta semana em Manaus. Então, a gente também vai falar sobre esse curso aqui nessa live. Fica de olho que você vai saber como participar. As duas são advogadas e integrantes do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e do Grupo de Trabalho de Combate à Violência Política de Gênero. Sejam bem-vindas, doutora Aparecida Veras. Boa tarde, Aruana. Boa tarde, Luana. Eu quero cumprimentar aqui a todos que nos assistem, todos, todas e todes que nos acompanhem. E é sempre bom sermos chamadas a conversar, a falar a respeito de um tema tão importante e que nos é tão caro, sobretudo para nós mulheres, né? Estamos aqui à disposição para esclarecer as dúvidas e falar do curso que todos vão poder participar. Então, também está aqui com a gente a doutora Eucilene Rocha. Seja bem-vinda, doutora. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade, né, abrir aqui o espaço para a gente conversar sobre um tema muito importante aqui com a Ariana e com a Luana. Muito, muito, muito obrigada. E aí, eu não sei, é possível as pessoas fazerem perguntas? Sim, sim. Então, assim, se devem. você tiver dúvidas, né, devem fazer perguntas que a gente vai estar conversando aqui sobre esse tema, né? Nós isso. que gostamos, né? As apresentadoras. Eu tô de olho aqui nas perguntas, eu tenho várias, mas a gente também sempre gosta de que você faça a sua pergunta, porque às vezes a gente está pensando numa dúvida, você pensa em outra, melhor ainda. Então, mas eu quero começar falando sobre essa questão da política das mulheres, né, no Brasil. O Brasil ocupa atualmente a 140ª posição no ranking da União Interparlamentar, que avalia a participação política de mulheres. São 192 países avaliados e a gente está lá no degrau 140, né? Eu queria saber, na opinião de vocês, em que medida a violência política de gênero afasta a mulher da política? Eu posso falar? Vamos na ordem alfabética. Doutora Eucilene, quer falar primeiro? Pode falar, doutora Aparecida. É porque eu sou Maria, né? Foi pelo primeiro Maria nome. Aparecida, mas vamos lá. Sim, a violência política afasta a mulher, porque nós sabemos que a violência política, ela existe desde que o mundo é mundo. No entanto, não havia nome para essa conduta. Essa conduta, a mulher sofre com violência política desde o primeiro momento em que ela imaginou participar da vida política e da vida pública. No entanto, essas condutas de agressão à mulher no cenário político, ela não apenas foi banalizada, como ela foi normalizada. Ficou normal. É aquele famoso, faz parte. Não quer brincar, não desce para o play, faz parte essa gritaria aí. Ficou normalizado um deputado chamar uma deputada de vagabunda e está tudo bem. Ficou normalizado um presidente de Câmara levantar, tomar o microfone de uma vereadora legitimamente eleita para exercer o seu mandato e ficar por isso mesmo. Então, essas condutas, em virtude, certamente, de todo o histórico, né, de violência que a mulher vem sofrendo ao longo da sua existência, ela foi banalizado. E aí não tinha nome para isso. A partir da lei,
a lei interamericana, que é uma lei modelo de 2015, é que se deu o nome à violência política contra a mulher, violência política de gênero, mas que a nossa lei ela prevê violência política contra a mulher. Por quê? Porque nós somos uma maioria minorizada e que sofre esse tipo de violência. Então, a lei veio para proteger as mulheres. Doutora, e a senhora poderia exemplificar de que forma acontecem essa violência política de gênero? É agressão física, verbal? Só para a gente enumerar aqui e identificar. Como que eu posso identificar que eu estou sofrendo essa violência? Pois é, a violência política, ela ocorre desde uma forma simbólica, quando a mulher, no exercício da sua atividade parlamentar, ou das funções que do cargo que ela exerce, um cargo público, ela é ignorada, ela é alijada de um cenário, de uma reunião. Um exemplo muito simbólico que aconteceu recentemente foi com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, onde ela foi numa reunião e simplesmente um dos chefes de estados passou direto por ela, nem olhou para ela e cumprimentou o outro colega homem, cumprimentou o segundo e o terceiro, e ela ficou olhando. Não bastasse isso, quando ela se aproximou para sentar, não existia cadeira para ela. Só existiam 2 assentos e os 2 homens, sem a menor cerimônia, sentaram nos 2 assentos e ela ficou ali incrédula, em pé, sem acreditar naquilo. Isso é uma espécie de violência simbólica. Mas também existe a violência física, existe a violência sexual. Todos esses tipos de violência podem chegar até o feminicídio, como é o caso da vereadora Marielle Franco, que morreu e que foi morta, né, foi assassinada no exercício do seu mandato, e até hoje ninguém sabe o que ocorreu. Outro exemplo também, o da deputada Isa Pena, que foi assediada. Todo o vídeo mostra claramente o deboche do deputado. E ele está lá. E está lá. E está lá. E ainda dizem que ele é super gente boa, recebeu uma pena pequenininha. Então, essa banalização é que faz com que seja recorrente, sejam recorrentes essas condutas. E esse tipo de conduta afasta a mulher. A mulher não quer mais ser estatística de violações na política. Eu diria isso, estatística de violações. Porque todos os dias nós assistimos violência política contra a mulher. Agora, doutora Silene, só para continuar um pouco nesse tema, mas ir um pouco adiante. A doutora Aparecida acabou de falar, né, que quando as mulheres ousaram, né, participar da política, já começaram a sofrer violência, porque, afinal de contas, estavam tentando ocupar um espaço ali que era prioritariamente masculino. Mas só no ano passado esse tipo de conduta ganhou uma lei para chamar de sua, vamos dizer assim, né? Que é a Lei 14.192 de 2021. Eu queria que a senhora comentasse um pouco qual foi o caminho para isso virar uma lei, né? Tem um crime agora, e qual a importância também de existir no arcabouço jurídico brasileiro, está lá escrito que é lei você, né, agir com violência para as mulheres no exercício de direitos políticos ou de funções públicas ou durante as eleições. A legislação é importante aqui, né, ressaltar que ela vem antes, né, antes do pleito, durante o pleito e após o pleito. Então, a violência política de gênero, ela se dá, né, antes, durante e após, né, quando a mulher está ali exercendo o seu cargo. Eu só queria ressaltar um pouquinho um tipo de violência política de gênero que acontece e às vezes as pessoas não percebem, falar do estereotipo da mulher e da vestimenta dela. É muito comum, às vezes, em campanhas eleitorais, principalmente quando você vai para municípios no interior, onde as mulheres ali que estão candidatas, elas são diminuídas por causa do estereotipo dela, do corpo, por causa da vestimenta dela. Então, assim, a violência ela se dá de diversas formas. Muitas vezes de uma forma sutil, onde a própria pessoa que está sofrendo a violência
violência, ela não percebe. Não percebe. Né? Ela não percebe, ou a sociedade entende como normalizado. Faz parte, é uma brincadeira, é do comportamento. Então, assim, porque quando se fala em violência, as pessoas logo pensam em uma agressão física, né? Tapa, ou soco. Ou uma agressão verbal, xingar, etc. E não, às vezes a violência ela acontece de forma sutil, onde a pessoa que está passando por aquela violência, ela não percebe, a pessoa que está praticando acha que é normal e quem está ali ao lado também acha que é normal. E não é normal. A mulher ser diminuída por ser mulher também é uma forma de violência de gênero na política. Você não tem competência, você não deveria estar aqui, deveria estar em casa cuidando dos teus filhos, da tua casa, do teu marido. Né? É uma espécie, porque você está diminuindo a pessoa. Eu gosto sempre de exemplificar, porque eu acho que quando você fala o exemplo, para as pessoas vão ficar mais claro né, do que você está falando. Então, eu queria só acrescentar esse tipo de violência aí. A doutora Aparecida falou, eu só exemplifiquei, para que as pessoas entendam que a violência também se dá de forma sutil. Quando foi que a gente se importou com a roupa do candidato? Se ele estava assim, se ele estava assado. Exatamente. Né? Se o homem está com a blusa ali de meia, ali está suado, opa, está trabalhando, é legal. Exato. Se a mulher estiver relaxada, é suja, está fedendo. Descabelada, porque é descabelada, é uma pessoa. Né? Isso, então ela não tem comprometimento, não cuida nem da própria aparência, é uma pessoa feia. Isso é uma espécie de violência. Você está vendo, quando você compara um sexo e outro, há uma diferença no tratamento. Então, assim, como a mulher se veste, como o homem se veste, tem uma diferença no tratamento. Então, nessa forma aí também acontece. Agora, Aruana, eu vou pedir para você repetir a pergunta, que eu juro que eu esqueci. É sobre a importância da lei. gente ter uma lei, né? Uma coisa segura, que você pode ali esfregar na cara. E o que fazer com essa lei, né, também? Se existe a lei, mas e aí, o que a gente faz com a lei, quando a gente identifica a violência? O importante, assim, lei, eu sempre falo quando alguém me pergunta, porque tem uma certa lei. Aí a doutora Aparecida depois pode complementar, discordar, ok, mas eu acho que toda lei que surge, né, é para coibir algum tipo de desvio, algum tipo de violência que aconteceu. Nenhuma lei que nós temos, ela é uma lei por acaso, que alguém acordou e disse, nossa, eu vou criar uma lei sobre isso. É de uma experiência vivida ou são de experiências vividas. No caso da lei de combate, né, à violência política de gênero, como a doutora Aparecida bem exemplificou, esses casos que aconteceram, né, e que estão acontecendo, casos notórios e nacionais, alguns aconteceram em eventos sendo transmitidos em rede nacional, né, e foi uma violência política ali, né, assédio sexual. Já pensou alguém chegar e pegar no corpo de alguém? Então, você verifica-se que a legislação, eu entendo, né, como necessária, né, para coibir e punir esses comportamentos abusivos. Não é normal, né, não é normal você tratar quem quer que seja, né, de forma desrespeitosa. Eu sempre falo, uma coisa é eu não concordar com você, não tem problema nenhum. Outra coisa é a forma que eu não concordo com você, né, como eu vou rebater aquilo. Então, a legislação... você já falou. Tu ia falar, né? Não, pode falar. Tá. A legislação, eu entendo ela como muito positiva e necessária. Outro dia me perguntaram, e qual a eficácia dessa lei? A lei, ela é muito nova, né? Ela é de 2021. Então, assim... Essa vai ser a primeira eleição que a gente vai ter, né? Você quer ver um exemplo? Nós aqui, o Comitê de Combate, uma questão de efetivação da lei. O Comitê de Combate à Corrupção, né, criou o grupo, né, de mulheres de combate à violência política de gênero. Ponto super positivo. O grupo está promovendo um curso de capacitação sobre violência política de gênero, onde estão sendo convidadas representantes da sociedade, representantes de todas as entidades, dos meios de comunicação. É muito importante a participação dos representantes do meio de comunicação. E lembrando, né, doutora Aparecida, se homem quiser participar, não tem problema nenhum. Porque o conhecimento é uma ferramenta muito poderosa para você combater qualquer tipo de violência. Então, nesse momento, nós estamos preparando, né, estamos trabalhando aqui no Amazonas, o comitê, e também nacionalmente, que também tem um observatório, né, doutora? Que já vinha trabalhando antes da legislação. Ele está trabalhando no âmbito de conscientizar, de informar e de mostrar para as pessoas o que é violência política. A partir do momento,
né? Nós que estamos no momento pré-eleitoral, estamos trabalhando com essa conscientização. Também vai ter o grupo de fiscalização, de apoio, onde as demandas chegando, após análise, serão encaminhadas para o Ministério Público tomar as devidas providências legais. Então, aí cabe processo judicial, cabe, né? E depois aquela pessoa que praticou essa violência, né, ela pode até ser cassada, né? Dependendo aí do andamento do processo. Mas eu vejo a lei hoje como muito positiva, a eficácia a gente não consegue medir hoje, mas eu acredito que no final dessa eleição e nas próximas eleições a gente vai ter um ganho muito positivo. Nós estamos galgando os lugares, estamos caminhando, e eu acho que à medida que a gente está avançando, isso é muito positivo. Vamos conseguir eficácia 100%? Eu acredito que não, porque eu não vivo no mundo de Alice, né, País das Maravilhas. Mas no momento que você já começa a caminhar, implementar uma lei, fazer ela ser cumprida, isso aí já tem um ganho muito positivo, né? Não só aqui para o nosso estado, mas para o nosso país e aí para o mundo, né? Todo mundo, a sociedade sai ganhando. Doutora. Complementando, né, a pergunta que vocês fizeram, que a doutora Alcilene aí respondeu, a lei é extremamente importante, né? A lei não veio por acaso. Ela é fruto de muitas lutas de mulheres. Não se enganem. Não veio da ideia de um homem, olha, as mulheres elas estão sofrendo muito na política. Não. É fruto de muita luta, de muito estudo. A Convenção Interamericana de Combate à Violência contra a Mulher fez uma lei modelo lá em 2015, na convenção na Bolívia. Inclusive, a Bolívia foi o primeiro país a ter uma legislação de combate à violência política, de violência política. Essa lei modelo é que serviu de base para a legislação brasileira, certo? E aí a legislação brasileira, nós vemos a luta das parlamentares para tentar viabilizar alguma conquista nos espaços do Congresso Nacional ou de qualquer parlamento. Por quê? Porque nós estamos altamente pouco representadas. Nós estamos totalmente subrepresentadas nos parlamentos. Então, é muito difícil. Foi muita luta para que o Brasil tivesse sua própria legislação. Para que aprovassem essa lei, mas ela é extremamente positiva, porque é um caminho, é um norte que nós temos, e o que nós temos que fazer é isso, é nos reunirmos, nos unirmos, para que essa legislação tenha efetividade, porque não adianta existir o papel. Só no papel, não adianta existir a lei, se ela achar, verificar, presenciar um caso de ofensa à mulher no exercício dos seus direitos políticos, a pessoa pode denunciar. Ao Ministério Público, então. Ao Ministério Público. E tem outros canais. Nós temos canais... O próprio GT vai ser um canal de denúncia, porque nós iremos encaminhar essas demandas, nós iremos verificar a conduta para encaminharmos essas demandas ao Ministério Público. Depois nós vamos passar os telefones e o e-mail. Tem também o Disque 180, que é um número acessível a qualquer pessoa. É importante que as pessoas denunciem. E essas pessoas já estão treinadas? Quem atende lá no 180? Sim, né? sim, porque o Disque 180 é do Ministério da Mulher, entendeu? Do governo federal. E aí já estão preparados. A Câmara Federal também criou um canal. Fale conosco. Tem um WhatsApp. Qualquer pessoa que der uma googada aí vai e colocar como denunciar a violência política contra a mulher. Vai aparecer os canais de denúncia lá. E aqui no estado do Amazonas, a gente criou esse grupo de trabalho porque verificamos a necessidade de tentarmos buscar a efetivação dessa legislação. E por meio do comitê, que eu gostaria daqui a pouco de dizer quais são os órgãos que compõem o comitê. Pode falar agora, doutora, vamos lá. Pois é, o Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção, ele é um órgão ligado ao MCCE Nacional, que é o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, que é nacional.
Esse comitê ele é formado por várias entidades representativas, dentre as quais a OAB, a Arquidiocese de Manaus, o Sindicato dos Jornalistas, vocês estão lá representadas no comitê também, o Conselho Regional de Administração, de Economia e de Contabilidade também fazem parte desse comitê. E dentro dessas instituições, nós criamos este grupo, um grupo de trabalho e observação, porque nós também faremos essa observação dos casos, para nós levantarmos esses casos que ocorrem a partir de agora. Vocês vão ter muito trabalho, hein? Vamos ter muito trabalho. Mas, a partir de agora, né? Sim. Em 2018, eu sou coordenadora regional do Observatório Nacional de Candidaturas Femininas. Nós fizemos um trabalho também de acompanhamento nas eleições de 2020. E nós pudemos observar, né? Mas ainda não existia a lei de violência política. Isso que eu falo, agora tem a lei para a gente esfregar agora assim não. na cara do, né? Agora do tem a meliante. lei e nós vamos fazer esse acompanhamento. E tem mulheres, grandes mulheres neste grupo. Mulheres que se dispõem a trabalhar, a dar um pouco do seu tempo por essa causa, que é uma causa que nos interessa. Sim. E que só nós podemos mudar isso era essa uma situação. pergunta que eu queria fazer para vocês duas. Acho que a doutora Eucilene podia começar comentando. Como trazer a mulher para esse debate, né? A gente, como jornalista, acompanha aqui as estatísticas de audiência e a gente vê que as matérias de política, a maior parte dos leitores são masculinos, né? A gente, quando conversa, quando sai por aí, parece que a mulher resiste, né? E não entendeu que, se não for ela a tomar a frente, fazer diferença, né? Existe alguma estratégia para engajar, para trazer a mulher para essa discussão? Porque sem esse engajamento, né, sem as pessoas, esse entendimento da importância de uma lei como essa, ela vai acabar realmente ficando como mais uma lei brasileira que está ali, né? Está só no papel. Bom, hoje em dia existem vários grupos nacionalmente, mas eu vou falar aqui pelo próprio comitê. Nós temos o grupo, né, de combate à violência política de gênero. O grupo vai começar com esse treinamento, com essa palestra. Depois vamos estar fazendo, né, lives, né, vamos estar fazendo, ajude-me, doutora, palestras, bate-papo, roda de conversa. Então, assim, o intuito, existe sim a questão punitiva, mas existe também a forma de você levar informações de diversas formas. Essa aqui é uma delas, né? Onde a gente está tratando sobre esse tema. Então, dentro do próprio comitê, porque eu não estou aqui, mas nós temos aqui um cronograma de trabalho, né, onde a gente definiu várias atividades, treinamento, participação, inclusive em o evento que a doutora Carla citou, me perdi, mas participação em eventos que vão estar acontecendo, onde o intuito realmente é estar levando a informação. E eu acho que hoje em dia os meios de comunicação de massa, né, nós temos Instagram, Facebook, YouTube, então o WhatsApp é uma forma de você estar divulgando e levando a informação. E cada canal de comunicação onde os integrantes do comitê são chamados para falar sobre o tema é uma forma de você estar abordando e massificando a informação. Né? Eu queria só falar aqui da questão do que você falou, doutora, a questão da punição. Né? Então, o que a própria lei fala? Né? Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio, né? Pode ser porque, às vezes, a pessoa não faz pessoalmente, mas usa as redes sociais para isso. Fakes, Fake. né? E em época de eleitoral é muito comum, né, surgir fakes falando ali, né, ou ameaçando, constrangendo a pessoa. Inclusive, é um agravante, né, doutora? Isso. Se for por rede social, É um agravante. E, no caso, o Ministério Público vai trabalhar para identificar esses fakes ou tem que partir do denunciante ali, já fazer sua própria investigação própria? Na verdade, quando você se deparou, ou a pessoa que está, nesse caso de fake, a própria pessoa, a vítima ali, ela vai fazer a denúncia e cabe aos órgãos competentes, no caso aí, né, a polícia fazer a investigação, porque nesse caso aí, está tendo fake, a pessoa está sendo ameaçada, aí vai entrar aí a questão da polícia. Hoje em dia nós temos a Delegacia de Crimes Digitais, né? Então, provavelmente aí vai estar acionando para estar fazendo a investigação. A vítima porque leva cada o que órgão tiver, aí tem sua competência, né? Então, assim, comunicando,
detentora de mandato eletivo ou aquela pessoa que estiver candidata, né, ou até sofrendo menosprezo ou discriminação devido à sua condição de mulher ou cor, lembrando, mulher ou cor, porque então aqui pode acontecer também, no caso, quando você fala devido à sua condição de mulher ou à condição da sua cor, né? Raça ou etnia com a finalidade de impedir ou de dificultar a campanha eleitoral, seu desempenho no mandato eletivo, pena de reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. No entanto, ela tem um agravante, tem aumento de pena se a vítima for gestante, maior de 60 anos ou tiver algum tipo de deficiência. Então, isso aí também é importante, porque, dependendo da condição da vítima ali, a mulher está grávida, né? O fato de estar grávida, ela já está sensível, né? E também tem toda uma condição especial. Existe o agravante, nesse caso. Então, é bem importante estar conversando sobre a legislação. Eu acho que nesse momento entender a história é bom, mas entender o que é violência política, né, é fundamental para que você identifique você identifique e acompanhe e verifique aqueles casos que vão estar com certeza. Agora o pleito já está começando, o momento eleitoral já começou, a gente vai começar a observar esse tipo de situação acontecendo. Doutora, a senhora sabe se essa lei ela protege também mulheres trans? Também? Porque é gênero. Né? Violência política de gênero, né? Então, ela não é... Mas ela especifica em algum momento? Não, né? Não, há um entendimento. Por quê? Mulher trans é mulher. Claro, a Lei Maria da Penha já há decisões de que a mulher trans tem que receber o mesmo tratamento. Então, isso nós acreditamos piamente, e tem que ser, e nós lutaremos por isso, que a mulher trans deverá receber o tratamento igualitário, porque ela também é mulher. Eu vi que a Lei Maria da Penha, para você ter uma ideia do alcance da legislação, ela se equipara para homens também, né? Dependendo da situação. É claro que tem vários requisitos. Sim. E outra informação, eu acho importante aqui citar que a violência política de gênero, ela não se dá só de homem contra mulher. Pode ser de mulher para mulher. Tá? Infelizmente. Então, infelizmente, é verdade. Pode continuar. Eu acho que ele falou. Eu acho que ele falou para você falar mais perto do microfone. Foi? Aquela dica. Eu não falei que eu sou distraída, eu entendi ele falando para mim ficar. Tá bom, voltando. Então, a violência política, a maioria do nosso eleitorado hoje são mulheres. Né? A maioria do nosso eleitorado hoje são mulheres. Então, por isso que é tão importante se discutir o tema, tratar sobre o tema, falar para as mulheres. Mulher tem tanta competência quanto qualquer homem para assumir qualquer cargo, seja ele qual for, né? Dentro da política, fora, qualquer cargo de liderança, a mulher ela tem competência como um homem, não tem diferença nenhuma. Eu vi que no curso que vai acontecer essa semana tem lá, né, a promotora Carla Silva, a procuradora Catarina Carvalho e a doutora Leda Mara, promotora também. Sim. E vocês acabaram de falar do papel do Ministério Público para que, né, essa lei não fique só ali no papel. Está tendo também um trabalho de conscientização, de chamamento aí dos promotores, procuradores, para que, né? Sim, nós temos uma programação a cumprir, né? O GT tem uma programação. E é importante dizer que, além das mulheres que fazem parte das instituições que compõem o comitê, nós também temos o Ministério Público ao nosso lado. Nós temos uma promotora de justiça, que é membro do comitê e membro do GT também. E já estivemos com o Procurador-Geral e com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas e com a Procuradora Regional Eleitoral, que será uma das palestrantes. Para quê? Para que nós tenhamos esse apoio do Ministério Público para encaminharmos essas demandas. Mas o GT ele tem uma programação a ser cumprida. O primeiro evento é esse curso, que é a primeira edição do curso, é essa, que irá capacitar as mulheres e homens que quiserem, das instituições que compõem o comitê, jornalistas, e abrimos também para mulheres que queiram, a mulher que gosta de política, que acredita que precisa entender o que é violência política, ela pode se inscrever. Apenas ligar para a ESA, em todos os cards tem o local, o número do telefone, a gente vai já passar aqui também, né, doutora? Vamos passar.
elas também podem se inscrever, inclusive abrimos também para faculdades. Num segundo momento, nós iremos fazer a segunda edição do curso. Essa sim, ela vai ser para as agremiações partidárias, para as pré-candidatas, e o público também abriremos. Mas o mais importante nessa segunda edição é a gente alcançar as mulheres que queiram se colocar à disposição para ser candidata, para que elas saibam o que é violência política contra elas, que elas saibam identificar, e os partidos que, daqui a algum tempo, nós também iremos cobrar, porque a lei estatui que os partidos políticos têm que adequar os seus... Tem que mudar seus estatutos. Seus estatutos à nova legislação. Acho que só e isso mudou daqui a algum enquanto, tempo... né? Realmente... Já era para ter alterado, né? É. O prazo era até, se eu não me engano, final Atenção, de partidos. janeiro. 120 dias, né? Não, pois é, a partir da Já efetivação passou. da lei, que foi em setembro, eu acho que... Eu fiz o cálculo que eu não lembro, se eu não me engano, era até janeiro. Então, para entrar no pleito agora de 2022, tinha que estar com o estatuto atualizado. Exatamente. Né? Então, nós faremos Vamos fazer um levantamento, né, para ver quais... já é uma bom, pauta aí. para ver Quais quais partidos partidos já atualizaram. fizeram. Atenção, Aristide, se você está Gestor de assistindo. política. Temos começar esse também, levantamento. temos a ideia de divulgarmos uma cartilha. Não sei se iremos produzir. Nós temos muita vontade, porque pensamos grande, queremos fazer a nossa própria cartilha. Mas, se não for possível, nós temos grandes instituições parceiras que já têm cartilhas prontas, e nós iremos, sim, tentar divulgar essas cartilhas, entendeu? Para que as pessoas saibam o que é, numa forma razoavelmente comum, que esteja ao alcance de todo mundo, para que elas saibam o que é violência política. E temos também outras ações que nós... cards de divulgação. Nós pretendemos ir trabalhando até a época da eleição e após a eleição também, né? Na medida do possível e do tempo de cada uma das membras, e nos dedicando a esse tema. Posso falar um pouquinho do curso? Claro, vamos falar do Então, o curso será no dia 26 e 27 de maio. Vai ser das 14 às 18 horas, de forma presencial, né, na ESA, na Escola Superior da Advocacia. Para quem não sabe onde fica, gente, não tem o DB da Paraíba? No DB da Paraíba tem uma rua que pega à direita de quem desce. Passando o DB, né? Passando do DB. Aquela rua, passando do DB, quando você entra na esquina da rua, você olha, você vai ver a ESA do lado esquerdo. Então, assim, não é difícil encontrar, é muito fácil. Usa o DB da Paraíba como um ponto de localização. Passou do DB na rua que fica ali, o DB ele fica bem de esquina. Na rua de esquina do DB, você vai olhar, vai ver a ESA. Então, as vagas são limitadas, o curso é gratuito, né? O público-alvo são todas as entidades aí que participam no comitê, né? E também a sociedade civil, aquela pessoa que se interessar, puxa, eu quero fazer esse curso. Se você tem interesse, você ouviu aqui no curso, olha só os números, anota aí, eu não sei se tem como colocar. Vamos colocar no chat? Né? Tem? Tem. Então, número 98113 8036, 98560 3142. Ou basta você enviar um e-mail para a ESA. Pode falar. esa-am@oabam.org.br. No e-mail, você só precisa informar seu nome completo e seu CPF para fazer a sua inscrição. E comparecer nesses 2 dias. O curso, né, vai ter como participantes a doutora Carla Cristina, que é promotora de justiça, doutora Aparecida Veras, que é advogada, doutora Catarina Salles, que é a procuradora regional eleitoral, né, Eucilane Rocha, eu também advogada, a doutora Maria Benigno, que é advogada eleitoral, né, e a doutora Leda Albuquerque, que é professora e promotora de justiça. Né? Então, assim, vamos ter aqui 6 mulheres que vão estar. O curso ele vai ter, tanto contando a parte histórica, também vamos ter rodas de conversas dentro do curso. Vamos procurar fazer de uma forma bem dinâmica, onde a gente vai estar tratando sobre o assunto e levando essa informação para as pessoas de forma bem leve. Né? Até porque
O importante é que as pessoas entendam o que é a violência política, né? Você fale ali um linguajar da forma que a pessoa entenda. Então, o curso realmente ele vai ser de uma forma muito dinâmica, né? Bem leve, para que as pessoas entendam o que é violência política. Agora, eu tenho uma pergunta assim, mais pessoal. Vocês não são políticas, né, assim, de serem candidatas e tudo mais, mas aposto que já sofreram algum tipo de violência política também, estando nesse meio. A violência política, o crime, ele é limitado apenas para pessoas que ocupam cargos políticos ou não? Quem trabalha no meio também pode ser considerado uma vítima de violência política de gênero? Tem que Por ser exemplo, candidata vocês ou como tem que ter um advogadas... mandato? Olha, em direito... tudo ao pé da letra. Vocês sabem que direito é assim, existe a lei diz uma coisa, aí tu vais perguntar, pode isso? Depende. E cada juiz diz de um jeito. Já há decisões que sofre o crime de violência política contra a mulher candidata ou a mulher eleita, certo? A parlamentar eleita. Ou a dirigente sindical eleita ou candidata, eu entendo que isso se estende a qualquer, essa candidata ou parlamentar eleita se estende a qualquer entidade representativa, sendo a mulher candidata ou sendo a mulher eleita. Então, há decisões já nesse sentido. Mas a lei diz, né, que a mulher, em qualquer condição de atividade dos seus direitos políticos, ela pode ser vítima de violência política. A lei é muito nova. Sim. A jurisprudência ainda vai regulamentar essas brechinhas, né, essas dúvidas. Geralmente... Quando ela fala ali funções públicas, eu imagino que uma secretária Com que não foi certeza. eleita, mas está ali numa função Mas pública. está ali numa função pública, com certeza. Porque como ela deixa, considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstacularizar ou restringir os direitos políticos da mulher. Quando ela fala de direitos políticos da mulher, eu entendo que ela abre um pouquinho mais. Né? Mas é o que a doutora Aparecida falou. Ainda vai ter muito Pela debate, legislação né? ela ser muito nova, então tem opiniões nas duas linhas, né? Aí divergente, mas eu acredito que a jurisprudência aí ela vem pacificar Entendemos aí o que sim, entendemos que sim, Sim. e lutaremos para que sim. E nós Porque vamos nada acompanhar. nos foi dado, tudo foi Nós conquistado. vamos acompanhar, gente. Infelizmente, já estamos chegando ao fim desse episódio. Tá que muito a gente rápido. falou bastante. Foi. É rápido. Fiz um monte de pergunta aqui. Não. E eu separei várias estatísticas, mas depois... É porque estatísticas vocês são deixam a tristes, gente né? falar muito. Não, mas é para isso que vocês estão aqui, Então né? tá tudo bem, né, doutora? Então a gente fala, né? Doutora Aparecida e doutora Eucilene, a gente tem aqui no programa um quadro que a gente faz aqui, reproduz aqui, né, no podcast, a sessão sobe e desce do Jornal A Crítica. Todo dia ali no Jornal A Crítica, na página que a Luana fecha, estão ali os sobes e os desces do dia. E é uma luta para a gente chegar a uma conclusão. Tem dia que tem gente sobrando, tem dia que, né, a gente tem que caçar no mundo. Mas a gente sempre convida, né, quem estiver aqui na entrevista para ser editor por um dia. Então, doutora Aparecida, se você fosse sentar agora lá na redação e fechar essa página, quem sobe e quem desce? Quem sobe? Sobem todas as mulheres que têm a coragem, apesar de todo o alijamento histórico, político que elas sofreram ao longo da história, têm coragem de enfrentar uma candidatura política. Sobem as mulheres que estão envolvidas em ativismo para que nós possamos estar como nós estamos hoje aqui, debatendo sobre política, que um dia isso foi inimaginável. Sim. Nós estarmos falando sobre política numa roda onde Tinha tem que 4 ser mulheres. escondido e olhe lá, né? Exatamente. Então, sobem essas mulheres corajosas, que tiveram coragem de se expor, de ser ridicularizadas, como foram desde lá do movimento sufragista até hoje. Então, para mim, sobem todas essas mulheres. E desce o machismo. O machismo que nos mata todos os dias, o machismo que nos alijou a vida inteira do processo político e tenta nos alijar todos os dias.
Inclusive, em relação a isso, eu acredito, Aruana, que as mulheres, elas não é que elas não se engajem, elas foram alijadas historicamente do processo político e ainda são até hoje. Simbolicamente, nós somos todos os dias convencidas a nos afastar da política. Então, de que existe um limite que a gente não pode ultrapassar. Né? Exatamente, mas que nós podemos. Nós já conseguimos muito e vamos, sim, quebrar esse teto de vidro. Então, desce o machismo. E o sobe e desce da doutora Eucilene? O sobe, eu vejo como sobe o grupo de mulheres, né, de combate à violência de gênero, porque, assim, é algo novo, a legislação é nova, então aí temos muito a aprender nessa caminhada, mas também temos muito a ensinar, vai ser uma troca de opiniões, mas eu vejo como muito válido, por quê? Por quê? Porque eu não vejo, às vezes você vê muita legislação, o Brasil é um dos países que tem mais legislação. O problema é que você não verifica a eficácia dessa legislação. Então, a partir do momento que você tem um movimento, tem movimento de pessoas trabalhando, você tem pessoas ali dedicadas para poder trabalhar um tema específico, para poder debater, porque eu vejo que para você poder conseguir êxito, a gente tem que trabalhar de forma, né, não tão abrangente, de forma mais pontual. Então, eu vejo muito positivo o grupo do comitê, deixando bem claro, eu não estou puxando sardinha, tá? Mas eu vejo muito positivo. Por quê? Porque esse grupo, né, ele vem aí com o objetivo de combater a violência, mas o primeiro combate que ele vem é através da informação, através da educação. Por quê? Eu sempre falo, o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, né? O resto tudo fica. A roupa que você está vestido, se alguém gostar, a pessoa vai tirar a roupa e vai ficar com aquela roupa. Mas o conhecimento é a única coisa que você leva. Então, eu vejo como muito positivo o grupo, né, de combate à violência política de gênero. Acredito que nós estamos inovando, né, dentro dessa área aqui, estamos buscando aí, né, equalizar, né, uma paridade dentro dos modelos políticos, dos moldes que nós temos hoje. E para você poder buscar direito, para você poder galgar e alcançar, né, requer uma luta. E a luta aqui nós começamos através da divulgação, da disseminação do conhecimento. Eu vejo isso aí como muito positivo. E desce? Desce, aí eu já vou ser um pouquinho mais genérica. Eu acredito que, dentro desse mesmo ponto, tem pessoas que podem achar, eu acho que é desnecessário uma legislação de combate à violência política de gênero. Eu acho que desce para aquela pessoa que tem uma mente fechada, né, independente de qualquer área, que eu estou apartidária, nem direita nem esquerda. Mas eu sempre falo que eu acho que qualquer nossa opinião, quando ela é 8 ou 80, ela é muito perigosa, porque ela nos cega. Né? Ela nos cega e nos impede de enxergar a verdade. Então, assim, desce para aquelas pessoas que têm uma mentalidade fechada, que não aceita mudança, que não aceita nenhuma informação nova, que acha que da forma que está é a forma certa, ponto e acabou. Porque eu acho que enquanto nós tivermos pessoas pensando dessa forma, a gente se depara com a parede e torna-se muito mais difícil você implementar, você melhorar, você renovar, você buscar, né, novos cenários. Eu acho que nós somos mutantes. Eu sou uma pessoa, mudo todo dia, com conhecimento, com informação, com convívio de pessoas. Então, assim, vamos ficar aberto aí o conhecimento, vamos absorver o conhecimento, vamos divulgar. Se depois que você passa a conhecer, você acha que não, você continua com a mesma opinião, ok, mas pelo menos você vai saber o porquê tem aquilo, por que nós temos essa legislação, por que ela deve ser cumprida, o que é violência. Você entendeu e continua discordando? Aí, ok. Mas enquanto você não entendeu, né, não discorda, não taca pedra, procura o conhecimento, procura saber o que é, aí depois você forma a sua opinião. É isso. Queria Falo agradecer. muito, Não, foi ótimo. Eu acho que esse tema é muito importante. A gente fez aqui em março, tá aí, né, no nosso canal do YouTube, para quem quiser assistir. A gente fez entrevistas só com mulheres, né? E em todas elas aparece, né? Infelizmente aparece, né, esse contexto de uma violência política de gênero, né? Não importa, como a doutora falou, se é de esquerda, é de direita, todas sentaram aqui e falaram a mesma coisa.
Então, é muito importante a gente debater, abrir espaço, conhecer, né, a nossa legislação. Eu gosto sempre de lembrar que até 2016, no Senado da República não tinha banheiro para senadoras, foi construído em 2016, então parece que é uma coisa que está lá no passado, não está não, ainda está Bem presente. 6 né? anos atrás, né? Exatamente. Então, imagina, até então, a primeira senadora, que inclusive a Maria Luísa fez um documentário, Eunice Miquiles, em 79, já dava tempo de ter feito um banheiro para as mulheres, né? Uma coisa, é uma besteira, não é besteira não. É simbólico, né, Não, do não é lugar que besteira. eles colocam para a mulher. E Né? Aruana, Vai, pode fazer xixi lá no banheiro do restaurante. Aruana, que era o que você as casas sabia usavam. que você está na imprensa, com certeza, deve lembrar, não sei, foi um evento. Saiu em todos os Sim, meios de eu comunicação. acompanhei, Foi é. uma conquista. O banheiro A das banheiro. bancada senadoras. feminina conquista um banheiro. É. Para você ver É sempre importante a gente como a lembrar gente, desse tudo tipo na de coisa vida para mostrar. foi Exatamente. conquistado. E um dia desse, né? Então, parece às vezes, essas mulheres estão reclamando. Não, ainda está aqui. É só olhar para o lado, prestar atenção que está aí. A gente É precisa, verdade. né, reconhecer para conseguir combater mesmo. Com Isso é informação, muito eu simbólico. acho que, né, sem... Sim. É isso, então, gente. Muito obrigada a vocês. Obrigada a vocês Luana. pelo convite, E a viu? gente se vê no próximo Foi programa. ótimo. Muito tchau, obrigada pelo convite. Tchau. Tchau, tchau. Lembrei? Podemos falar? Ele